Olá, meu nome é Alice Alves, sou arquiteta e urbanista formada pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e vou apresentar o artigo Análise Interseccional da Caminhabilidade em Belo Horizonte sob uma perspectiva racial e de gênero, no contexto do 4º Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável. Além da minha autoria, esse trabalho conta com a autoria da professora doutora Roberta Constantino Coronca Mufá. Está relacionado ao eixo temático Mobilidade Sustentável, Acessibilidade e Inclusão Urbana. O objetivo geral dessa pesquisa é avaliar a caminhabilidade na área planejada de Belo Horizonte sob uma perspectiva interseccional, comparando resultados técnicos e teóricos com perspectivas sociais e populares. Os objetivos mais específicos, eles incluem uma análise da meso até a microescala, a partir de uma crítica de ausências, olhando para quem caminha, fazendo recortes raciais e de gênero, falando e pensando sobre a garantia do direito à cidade e descrevendo rotas e memórias a partir de quem pode ou quem não pode caminhar. Inicialmente, vamos fazer um estudo a partir de um referencial teórico da caminhabilidade e seus limites. É, a caminhabilidade, a noção de caminhabilidade, ela surge pela primeira vez nos primeiros anos da década de 1990, com Christian Bradshaw, que define a caminhabilidade como qualidade do lugar a partir de 10 indicadores e 4 elementos, mas ela vem se desenvolve com autores como Soulforth, em 2005, que dita caminhabilidade como o grau em que o ambiente construído suporta e incentiva o caminhar, com conforto e segurança, conectando pessoas com destinos variáveis dentro de um razoável espaço de tempo e esforço, oferecendo interesse visual ao longo da rede. Somente em 2011 são apresentadas diretrizes para cidades brasileiras através do IDTP. Mas no Brasil, alguns pesquisadores vêm trazendo algumas contribuições fundamentais que relacionam a caminhabilidade com a ergonomia, mas também com o conforto ambiental e com a justiça urbana. É, dessa forma, essa pesquisa ela se fundamenta na perspectiva de que o espaço urbano não é um espaço neutro e que essa análise de caminhabilidade ela deve considerar as condições materiais e simbólicas que determinam quem pode e quem não pode caminhar e permanecer na cidade com segurança. Então, além de uma perspectiva física e objetiva e além de uma perspectiva subjetiva e sensorial, esta pesquisa, este artigo propõe uma percepção crítica, é, que reconhece e dá um passo além, pensando que a caminhabilidade também é atravessada por desigualdades sociais. E aí é nesse contexto que se insere a área de estudo, que é a cidade de Belo Horizonte, uma das primeiras capitais modernistas planejadas do país, que foi fundada em 1897 como símbolo de modernidade e racionalidade urbana. A capital mineira, ela foi inspirada num modelo de cidade europeia que tinha um plano original que previa uma malha ortogonal, com avenidas largas e ruas e zonas estritamente funcionais. Contudo, né, porém, esse modelo ele ignorou as populações racializadas e historicamente marginalizadas, que viviam aos arredores, e que foram sistematicamente removidas, assim, ou excluídas do que era caracterizado pela cidade formal. Esta área, em amarelo, que é delimitada pela Avenida do Contorno, corresponde ao que seria o núcleo original da cidade, onde tem-se uma estrutura viária regular, um zoneamento, e um plano diretor independente. Hoje, a cidade é um pouco maior, não somente essa área planejada. Por isso, analisar a caminhabilidade naquela região significa compreender como que as políticas de planejamento urbano e as dinâmicas históricas de exclusão interferem na qualidade dos espaços que são destinados ao pedestre. Além disso, será realizado, ao final, um estudo na microescala da Rua Curvelo, essa que está circulada bem ao norte dessa imagem de uso do solo, onde residiu parte da minha família ao longo de 30 anos, articulando memória, observações em campo e segregação urbana. Para a análise metodológica desta pesquisa, é importante mencionar que foi feita uma abordagem complementar, uma triangulação metodológica, que combina a percepção técnica popular e uma narrativa familiar. Essa percepção técnica é feita através do índice de conforto ergonômico do pedestre, a percepção popular, feita através de um questionário, e a percepção de memória, feita através de um estudo na Rua Curvelo.
Para a primeira parte da análise técnica, é importante falar sobre o Índice de Conforto Ergonômico do Pedestre. Este índice, o ICEP, foi proposto por Paula Albala em 2022, como ferramenta para avaliar a qualidade do percurso do pedestre, com base em indicadores, e objetivos que falam sobre infraestrutura, conforto e basicamente um pouco sobre segurança. Esse índice ele reúne 17 indicadores que são divididos em 5 categorias, que são elas: a segurança viária, segurança pública, qualidade do percurso, atratividade e diversidade, e mobilidade e acessibilidade. É um índice que varia de 0 a 1, onde 0 você está mais se aproximando ao desconforto urbano e quanto mais próximo de 1, você se aproxima ao conforto ergonômico. Essa aplicação de dados do ICEP na cidade, e na área planejada de Belo Horizonte, ela utilizou dados georreferenciados do BHMAP, que é da Prefeitura de Belo Horizonte, combinados com levantamentos feitos em campo, e uma operacionalização feita no QGIS e em softwares como scripts em Python, o que permitiu uma construção de mapas temáticos e o cálculo do índice, e de seus valores ponderados por categoria. Devido a algumas lacunas, nas bases municipais da Prefeitura de Belo Horizonte, foi necessário realizar algumas adaptações metodológicas para essa avaliação, como a variação de algumas áreas para iluminação, largura de calçadas e umas adaptações que buscaram garantir que a comparabilidade entre as vias resultassem em aspectos fidedignos para a interpretação de resultados. Num segundo momento, foi realizado a segunda etapa, que consistiu na elaboração e na aplicação de um questionário online que objetivava capturar como que os pedestres percebiam a caminhabilidade no cotidiano. Esse instrumento ele foi construído com base em 27 indicadores de caminhabilidade definidos especificamente para Belo Horizonte, através de bibliografias e aplicados em pesquisas anteriores que eram relacionadas ao conforto urbano. Cada um desses indicadores foi transformado em afirmações avaliadas na escala Likert, que foram de 1 a 5, onde 1 era discordo totalmente e 5 concordo totalmente. Essas perguntas, essas foram distribuídas em 8 dimensões, que variam entre acessibilidade, atratividade estética, conectividade, conforto, segurança pública, segurança viária, uso do solo e travessia. Além disso, esse questionário incluiu variáveis sociodemográficas, como raça, gênero, faixa etária, escolaridade, bairros de residência e frequência de deslocamentos a pé. Ao todo, foram obtidas 120 respostas válidas, que foram abrangendo diferentes perfis sociais. É, Esses dados, eles foram processados em planilhas e em aplicativos e softwares como Power BI e analisados a partir de suas médias e dimensões, cruzando várias variáveis para que fosse possível fazer uma análise completa das percepções urbanas, não somente da perspectiva técnica, mas o que que a população gostaria e estava querendo dizer. Para a terceira vertente, a vertente complementar, que é a terceira etapa, ela consistiu em um estudo qualitativo da Rua Curvelo, situada na região central de Belo Horizonte e ao norte da área planejada. Foram realizados levantamentos fotográficos, observações e entrevista a partir de uma análise familiar que falava sobre pertencimento e exclusão. A Rua Curvelo ela foi selecionada por representar um território de forte mudança no uso do solo, como uma substituição intensa de moradias por atividades comerciais e um aumento intenso do fluxo de veículos. Essa investigação ela buscou compreender também como que essas transformações afetaram a qualidade do caminhar, além da permanência dos moradores e o que seria a apropriação desse espaço. Agora vamos falar um pouco sobre os resultados. Como resultados do ICEP, temos um mapa para cada categoria e um mapa geral do resultado do Índice de Conforto Ergonômico do Pedestre, que é o que consta na imagem.
A aplicação do ICEP em Belo Horizonte, ela apontou um índice que representa uma média com resultado de 0,6, o que representa um desconforto leve. Entretanto, quando olhamos para os detalhes, existem grandes contrastes que devem ser analisados. As ruas locais e os bairros residenciais, eles são mais arborizados e apresentam conforto e uma qualidade melhor no percurso. Já as vias principais, como a venda do contorno, por exemplo, demonstram alta velocidade, alto ruído, falta de permeabilidade e baixa atratividade, o que mostra que, embora a cidade de Belo Horizonte tenha uma infraestrutura consolidada, a experiência do pedestre ela não é uma experiência homogênea e varia muito de acordo com a função viária e o tipo de solo em que você está caminhando. Além disso, deve ser levado em consideração a ausência de recortes sociais no ICEP, tendo em vista que é um índice técnico e teórico, o que demonstra que devem ser consideradas análises integradas para sua melhoria. Já em relação à segunda etapa, etapa de questionários, apresentou um resultado um pouco mais crítico. Enquanto o ICEP mostrou uma média de 0,6, a percepção popular ela ficou em 0,51. Ou seja, as pessoas percebem a cidade como mais desconfortável e menos segura do que os dados técnicos indicaram. Entre os respondentes dessa pesquisa, 69% eram mulheres e 40% se declararam pessoas negras, pretas e pardas. E esse foi um recorte essencial para entender como o gênero e a raça influenciam na sensação de segurança, e no pertencimento no espaço onde eles caminham. Sobre frequência e deslocamento, 35% das pessoas caminham de 5 a 7 vezes na semana, e muitos caminham para ir ao comércio ou para a realização de tarefas básicas, para trajetos relacionados ao trabalho, ao estudo e para a prática de atividades físicas. A categoria do conforto foi a categoria pior avaliada, e especialmente quando vamos relacioná-la a mulheres negras que relataram que o desconforto com a iluminação era um desconforto precário e que haviam pouca arborização e ruas vazias. Já o uso do solo e a conectividade foram as categorias mais bem avaliadas, é, o que demonstra que existe uma presença de comércio e serviço próximo e que isso contribui para que os trajetos sejam um pouco mais agradáveis e um pouco mais seguros. Um dado que marcou bastante, que foi bem importante, foi que 72% das mulheres negras, elas afirmaram não se sentir seguras à noite, mesmo em locais que, tecnicamente, eram classificados como bem iluminados. Então, neste gráfico, onde temos iluminação pública por gênero e raça, fica evidente que quando se pergunta a iluminação pública nas ruas da cidade me faz sentir seguro ao caminhar depois do anoitecer, nem sempre é uma resposta positiva. Ou seja, iluminação não é sinônimo de segurança. E que essa percepção de segurança ela depende também da presença de pessoas, de ambientes e da relação com o espaço. Ao cruzar os resultados do ICEP com percepções das pessoas através do questionário, ficou bem evidente que cada métrica carrega em si uma política. Os índices técnicos, quando aplicados isolados, eles produzem diagnósticos parciais e muitas vezes reproduzem as próprias desigualdades que eles mesmos deveriam combater. A metodologia por si só, ela mostrou que o caminhar ela não é uma experiência universal, assim podemos dizer, e que para algumas pessoas caminhar é uma escolha, mas para outras caminhar é uma necessidade. E para muitas pessoas, vou dizer, pessoas negras e pessoas racializadas, caminhar também é uma prática ou um ato de resistência, sobretudo quando o espaço ainda exclui ou invisibiliza ou até ameaça determinados corpos. É, Mais uma vez, esta análise propõe que a caminhabilidade seja analisada de uma forma interseccional, em que a caminhabilidade não é homogênea, em que ela incorpore variáveis como raça, gênero, deficiência, renda, idade, de forma a compreender a sociedade de uma maneira mais justa para entender quem tem acesso ao direito de caminhar.
É neste momento em que entrevistas e o estudo da Rua Curvelo se tornam uma das partes mais simbólicas deste trabalho, por mais que um estudo complementar. Ao escutar mulheres negras chefes de família, foi perceptível que uma rua que hoje abriga comércios e redes de fast food foi um dia um quilombo urbano em que as relações entre vizinhança eram nítidas e formavam redes de permanência, cuidado, liberdade. Nas palavras de uma das entrevistadas, é, foi possível identificar que não existia um medo em que existe hoje ao se deslocar ao longo de um espaço. Essas lembranças trazidas por elas mostram que o conforto não depende apenas da infraestrutura e, mais uma vez, escancara, a necessidade de uma análise interseccional que incorpore também o pertencimento e a presença de uma memória coletiva. Hoje, essa rua Curvelo é uma rua estreita, com calçadas desniveladas e um pouco sombreamento. Mas o maior vazio da rua não é o vazio físico, é o apagamento da presença, das presenças negras que foram expulsas sistematicamente da cidade. Onde, do lado esquerdo, existia um espaço de memória, hoje é uma rede de fast food. A história da rua em si também é a história da segregação racial e da perda do direito à permanência. Portanto, a triangulação desses métodos evidencia que a caminhabilidade não pode ser reduzida a atributos que são somente físicos. É, ela resulta da intervenção entre infraestrutura, percepção e contexto social e deve ser analisada sob uma perspectiva crítica e uma perspectiva interseccional e complementar. O artigo ele confirma que a ausência de variáveis de gênero e raça em índices técnicos como o ICEP, por exemplo, limita a leitura das desigualdades urbanas. Em consequência disso, espaços que tecnicamente são adequados podem permanecer hostis e determinados somente a alguns grupos sociais. Esses resultados, eles reforçam que, mais uma vez, toda métrica carrega por si só uma política e que essa neutralidade técnica, elas muitas vezes é uma forma de exclusão. Infraestrutura é diferente de justiça territorial, corpos e memória são base para políticas e interseccionalidade também é sobre um pouco de direito à cidade. Por fim, foram trazidas algumas diretrizes que foram derivadas do estudo, e elas incluem a inclusão de indicadores interseccionais nos instrumentos de avaliação urbana, para que eles incorporem variáveis de gênero, raça, deficiência e renda, a qualificação das calçadas como espaços de permanência em que privilegiem conforto, sobriamento e mobiliário urbano. A criação de territórios de interesse da cultura e da paisagem, os TICPs, como políticas de preservação e valorização da memória local, a avaliação também participativa nos projetos viários por meio de oficinas públicas, metodologias acessíveis, a formação técnica em justiça territorial, desde que aborde mobilidade de cuidado e racismo ambiental. Portanto, conclui-se que a caminhabilidade ela deve ser entendida não apenas como uma medida de desempenho urbano, mas também como um indicador que transmita a equidade e a inclusão. A incorporação de perspectivas interseccionais ela é fundamental para construir cidades mais seguras, justas e plurais. É, Esse estudo, ele contribui para o aprimoramento, metodológico da avaliação urbana e reforça que o caminhar, além de um indicador técnico, é uma expressão concreta do direito à cidade, da justiça social no espaço urbano. Muito obrigada.